Você, motorista TVD, quanto te custa para conduzir um Tesla Model 3? 400, 300. E se eu te disser que aqui na Lefada podes pagar 230 euros por um Tesla Model 3, 0 km. Okay? E o mercado TVD funciona muito com... São parceiros, empresas que são investidores, que compram carros, fazem os seguros, fazem manutenção e alugam, 90% do mercado é assim, a um motorista. This is the smell of liberation. The smell of domination. This is the smell of a new car, so that you can enjoy a new car without having to buy a new car, without paying for petrol and parking and insurance, without scraping ice off the windshield at 6:48 a.m, without cleaning bird poop from the roof after parking under what turned out to be the city's largest pigeon congregation, without seeing the mechanic about that gadonk-gadonk sound to learn it's something to do with a crankshaft and paying whatever you're told, because who the hell knows anything about crankshafts anyway? Enjoy the smell of a new car, and if you need a ride, order one instead. O diretor de operações de uma das maiores plataformas de transporte em Portugal foi a uma entrevista e disse algo que ninguém devia ter deixado passar. Disse que 90% do negócio das empresas TVD em Portugal é o aluguer de viaturas. 90%. Não é transporte de passageiros, não é mobilidade urbana, não é o serviço para o qual estas empresas foram criadas e licenciadas pelo Estado português, é aluguer de carros. E depois, na mesma entrevista, com a mesma confiança, apresentou um estudo feito por ele próprio, pela sua própria empresa, sem qualquer entidade independente a validar os resultados. E esse estudo diz que cada veículo TVDE retira 5 carros das ruas. 5 carros. De um mercado onde 90% do negócio é alugar viaturas a pessoas que de outra forma nunca teriam acesso a um carro. Alguém está a mentir. E não é difícil perceber quem. Isto é o TVDE Exploit. Bem-vindo ao episódio 3. O que vais ver a seguir vai mudar a forma como olhas para cada carro com uma placa TVD é que passa por ti na rua. Portanto, estas pessoas não duplicam o parque de viaturas no país. Portanto, alugam um carro, e isto é normal, fazem uma série de quilómetros a trabalhar, mas no seu dia-a-dia vão buscar os filhos à escola, vão ao supermercado, utilizam aquele carro também. Tem alguma estatística sobre o período que é usado, a percentagem de tempo que é usado para cada carro em termos de trabalho? Eu não tenho, porque se o carro não estiver a trabalhar na plataforma, eu não tenho como ter a informação. Mas sabes quando está a trabalhar na plataforma? Sei quando está a trabalhar na plataforma. Estes carros normalmente estão a fazer entre 35 e 40 horas por semana na plataforma. Tudo o resto. Só? Sim, na vossa plataforma, mas podem estar a fazer na Uber também. Eles, quando estão ligados, estão nas duas ao mesmo tempo. Já devem ter tido essa experiência como cliente, ele tem sempre as duas e, portanto, vai recebendo viagem de um e do outro e escolhe qual é que quer. Portanto, tem toda a liberdade de escolher qual é que quer aceitar. Vejam aqui o que é que ele diz mais um bocadinho, ok? Para vocês perceberem onde é que eu quero chegar com ele. Portanto, tem a procura, tem a oferta, tem o seu algoritmo, tem os seus descontos, tem a sua dinâmica e é isto que nós fazemos. Depois tens uma empresa que vai ter carros, ok? E o mercado TVDE funciona muito com... São parceiros, empresas que são investidores, compram carros, fazem os seguros, fazem manutenção e alugam, 90% do mercado é assim, a um motorista. Estão a perceber? São alguns pontos que eu quero que vocês apontem aí. E ele está a dizer
que as pessoas alugam o carro e que fazem a sua vida e que 90% do mercado é assim. 90% do mercado aluga carros às empresas TVDE. Ou seja, as empresas TVDE não são empresas de mobilidade, são empresas de aluguer de carros. É o que este senhor está a dizer. E isto ainda é mais cómico. O que ele diz a seguir, vejam lá. O facto de terem vindo as Bolts e as Ubers para a rua, isso não fez redução, não reduziu os carros particulares. Bastante. Ou seja, eu percebo a percepção, mas é exatamente o contrário. E aqui entramos, se calhar, num tema um bocado sensível, que é a percepção e o que se diz, se calhar num contexto mais político, versus números reais. Ok, então avança com os números, que tu tens. Números reais é que cada TVDE que tu tens na rua, e ao dia 2, isso são números públicos, são 37 mil em Portugal, de todas as plataformas, tira 5 carros da rua. Portanto, vocês perguntam, mas quem é que fez esses cálculos? Quem é que foi na sua mente brilhante e calculou isso? Como é que ele tem esses cálculos? Já vai responder. Portanto, cada TVDE que tu pões está a tirar 5 carros privados. Portanto, logo aqui estamos a tirar 170 mil carros privados, mais coisa, menos coisa, 180 mil. O que é que eu acho? Acho que ainda a dimensão dos TVDEs ainda é pequena. Portanto, ainda falta muito para crescer, para cobrir efetivamente as necessidades. Portanto, esta mudança fez. Portugal tem cada vez mais pessoas a utilizar TVDE. Mário, mas essa fonte vem de onde? Que informação é essa que tu tens? De cada TVDE retira um carro. Nós fizemos 5 carros particulares. Nós fizemos 2 estudos com as antenas de telecomunicações da PT e andámos a fazer tracking da mobilidade nas grandes cidades das pessoas, versus toda a informação que temos do setor e que viagens é que se fazem. Portanto, e esta conclusão depois, em simultâneo, o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Lisboa faz um estudo também para medir isto e diz, sim senhor, confirmamos as viagens, confirmamos que efetivamente há uma pequena percentagem que está a tirar muitos carros. Não deixas de ter as cidades muito congestionadas ainda, porque cá está, isto ainda é uma gota no oceano. Para, esse valor acrescido para mais infraestrutura. Se eu utilizar um Bolt para fazer exatamente o mesmo percurso, eu não estou a alterar nada. Estás a alterar tudo bem, disseste bem. Estou a vir de carro outra vez, vou contribuir para a fila, é a mesma coisa. Mas vou estar eu mais um motorista no carro, portanto, se eu que estou a utilizá-lo sozinho, portanto, não estou a reduzir trânsito. Vejam isto, e isto é um dos pontos que eu quero dar neste vídeo. Para o Sr. Mário Moraes, as empresas TVDE transformaram-se em rent-cars. Ou seja, as empresas têm os seus carros e estas empresas, elas alugam os carros às pessoas. Para que as pessoas usem os carros de nível particular, passear com os filhos. E há uma frase que ele diz neste podcast, que ele diz, e é gratuito. Eles têm um carro gratuito. Ou seja, o que é muito, para mim, isto é... Ou seja, de tudo para todo o setor. Enquanto que nós abrimos empresa de TVDE porque queremos ser uma empresa de mobilidade urbana e servir as pessoas, o Sr. Mário Moraes, diretor da plataforma Bolt, está a promover o aluguer de carros para pessoas e diz que isto não aumenta o parque automóvel. Antes, pelo contrário, aumenta. Porquê? Porque nós sabemos, e eu como parceiro sei, que há muitas pessoas que hoje têm carro apenas porque vão a uma empresa de TVDE e alugam um carro. Trabalham umas horas para pagar o carro e para terem um carro para a família. Eles não são trabalhadores profissionais. Eles não sabem trabalhar nisto. Eles simplesmente fazem o suficiente para pagar o carro à empresa e terem um carro. De outra maneira, eles nunca iriam ter condições para ter um carro. Não tinham financiamento, não conseguiam comprar. Então, o que é que o Sr. Mário Moraes está a dizer? Está a dizer às pessoas, olha, vocês alugam um carro e... podem usar para a vossa vida pessoal e fazem umas viagens TVDE, pronto. Ou seja, estão a servir o interesse às plataformas, estão a servir os interesses às grandes frotas, não é? E neste mercado, quantos mais carros, porquê? Porque nesta forma nós estamos a ver stands automóveis cheios de carros, empresas a entrar no mercado com muitos carros e precisamos pôr pessoas a usar carros. E quantos mais carros, melhor. E é muito estranho ele fazer um estudo que vai beneficiar o seu argumento. Não pode ser ele fazer um estudo. Pois diz que alguém lhe comprovou o estudo. Eu gostava que uma autoridade real fizesse o estudo. E vejam quantos motoristas têm carros TVDE e se teriam condições de adquirir por sua conta, um carro,
para a sua família. E isto causa um perigo que é os motoristas informais. Os motoristas informais, há muitos motoristas que trabalham desta forma, que trabalham para empresas que não pedem recibos verdes, não passam faturas, não há registro de nada, simplesmente eles andam com o carro, a empresa recebe e dá-lhes o dinheiro por baixo da mesa. E isto chama-se lavagem de dinheiro. Então nós encontramos, ou seja, neste tipo de discurso, algo que depois nós vamos mais a fundo, o que vamos pôr no vídeo, que é isto. E vamos ver o que é que ele diz aqui e nós vamos, mais uma vez, provar que o Sr. Mário está equivocado. Então o que a lei diz é não há relação direta entre uma plataforma e um motorista. Portanto, tu tens de ter sempre uma entidade no meio, que é uma empresa, que faz um contrato com a plataforma. Que não é a Bolt. A empresa não pode ser a Bolt. Isso é outra... Ou seja, não pode ser a plataforma e motorista, né? A plataforma que vende ao consumidor e o motorista. Não podem estar em relação direta, a plataforma não pode ter carros, a plataforma serve para equilibrar o mercado. Vamos ficar com isto, equilibrar o mercado. As plataformas não podem ter os seus próprios carros, mas as plataformas podem sim, e elas têm, acordos com grandes frotas, e nós vamos pôr aqui exemplos, de grandes frotas que pagam às pessoas para elas trabalharem para a Bolt. Aliás, estas semanas agora até surgiu uma destas empresas criou uma nova página em que paga às pessoas que tenham carros particulares e queiram nos pôr ao serviço das plataformas e eles pagam 160 euros. Quem é que paga este dinheiro? As plataformas. Ou seja, as plataformas não têm carros diretamente, mas têm acordos com frotas para que estas frotas atraiam motoristas de todas as formas, pondo os seus carros e pagam a essas frotas para ter os carros na rua e para que os motoristas tenham esse desconto e só paguem aquilo, eles são obrigados a fazer um número determinado de viagens em cada plataforma. Dependendo se trabalham para a Uber, para a Bolt, eles têm de fazer um número de viagens por semana para que o carro, uns que alugam o carro que fica apenas a 120 euros por semana, ou seja, imaginem um carro novo, a pessoa paga um carro novo, trabalhando para as plataformas, paga 480 euros. O valor quase de uma prestação, no financiamento. E tem um carro, ou até a trabalhar para estas frotas. Mas este carro, obviamente que as frotas não ganham dinheiro com os 400, ganham porque a Bolt lhes paga. E dá-lhes preferência nas viagens, dá-lhes a comissão mais baixa, ou seja, é tudo o que é de contornar a lei para que elas beneficiam em prol dos motoristas. Estes motoristas trabalham, têm um carro e muitos deles são satisfeitos porque muitos deles nunca imaginaram ter um carro novo, ter um carro elétrico moderno, porque não têm condições e encontram no TVD a única forma. Muitos jovens que vivem em casa dos pais ainda, com 25, 24, 26, até pessoas mais velhas, que a vida nunca os permitiu ter um carro próprio, encontram aqui, ou seja, aliados a aproveitam-se desta necessidade ou deste desejo das pessoas terem um carro para a explorar. Tão simples quanto isso. Você fala que você pode pagar 120 euros por semana num BYD Atto 3. Você, motorista TVDE, que se empenha o dia inteiro para trabalhar, trabalha muitas horas e sente que no final a Uber ou a Bolt, as plataformas, retém muito o seu lucro, o Fada TVDE resolveu esse problema. Estamos com uma parceria com a Uber e saiba quanto você pode pagar por um BYD Atto 3 como esse. Você, motorista TVDE, trabalha e sente que não sobra nada para você, porque você recebe, vai para a plataforma ou no aluguel do seu carro, ainda mais nessa época de baixa. Estando nisso, a Lufada TVDE, juntamente com a Uber, tem uma promoção imperdível que você pode pagar até 120 no BYD Atto 3. Parece inacreditável, não é mesmo? Esse daqui é o valor que o nosso motorista conseguiu pagar no BYD Atto 3, que é 120 euros. Então, se eu fosse você, não ficava de fora dessa, porque essa campanha é por tempo limitado. E foi assim que o Carlos ganhou 160 euros de bônus em uma semana. O Carlos é um motorista TVDE e tem um carro 100% elétrico. O Carlos escolheu trabalhar aqui conosco na Wizard Slots e aproveitou a campanha da Uber e está a receber todas as semanas esse bônus. E não é só o Carlos aproveitar o bônus, temos vários motoristas a fazer o mesmo.
Se tem carros elétricos, você pode ser o próximo. Fale conosco e saiba como. E nós, neste primeiro vídeo, queríamos dar estes dados. São dados curtos, breves, mas muito importantes para que tu saibas o que é realmente este mercado. E para que todos aqueles governantes que falam, aqueles que falam na internet, comecem a entender um pouco este mercado. Isto é só um bocadinho, é só a ponta do iceberg. E nos próximos vídeos vamos trazer muito mais informações, muito mais coisas que sejam muito interessantes para o setor. Por isso, fica atento ao próximo vídeo. E não percas por nada. Partilha o vídeo, faz-o chegar mais longe. E espero que tenha sido esclarecedor para ti. Um abraço. E se és motorista, boas viagens, com muita paciência. Curso de TVDE 100% gratuito. É isso mesmo, sem pegadinhas, sem letras miúdas. A Lufada TVDE vai pagar para você que queira fazer o curso de TVDE totalmente de graça. Fica com isto. Hoje em Portugal, se quiseres um carro novo e não tiveres financiamento, não tens problema, tiras o curso TVDE e em muitos casos, nem isso tens de procurar. A própria empresa que quer vender-te o carro oferece o curso. Trata de tudo. O curso, o carro, o contrato, porque não é um serviço de mobilidade que te estão a vender. É um carro, com um curso por baixo para parecer legal. E quando pensas que já viste tudo, até algumas associações do setor, criadas supostamente para defender os motoristas, estão no mesmo negócio, a oferecer cursos, a lucrar com a entrada de cada novo motorista num mercado que já não tem espaço para mais ninguém. Tudo faz parte do mesmo sistema, tudo alimenta o mesmo mercado paralelo. E quem paga, no fim, é sempre o mesmo. O motorista que acreditou na promessa. Não percas os próximos episódios, porque ainda não viste nada. TVD Exploit. A verdade liberta.